Que alegria, amados irmãos. Ainda gostaria de cantar mais um cântico, dessa vez um salmo inteiro, quase inteiro, que é o Salmo 19, a partir do versículo 7, está sendo projetado aí na tela, que fala da excelência da palavra de Deus e da criação. Olha que começo bonito. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a partir do versículo 7, que é o que nós vamos cantar, começa a falar da perfeita lei de Deus e da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos seus. Versículo 10. São mais desejáveis do que o doces do que o mel e o destilar dos mares. Só um momentinho, amados. Que riqueza nós temos nessa expressão aí, né? Imagina os favos de mel escorrendo. Imagina o ouro depurado. Preste atenção nessa letra. Tudo que significa a palavra de Deus, que você tem o privilégio de poder ler todos os dias. Eu ouvi ela explicada muitas vezes por aqui, né? É lindo de ver assim a rica seleção enorme de milhares e até milhões, quem sabe, de hinos que exaltam a Deus. Temos hinos de adoração, temos hinos de louvor. Hoje já fizemos essa mistura aqui, um bem ligeirinho, né? Que fala da alegria do Senhor, cantado há pouco, aqueles mais lentos e suaves para adoração. Temos cânticos que exaltam a palavra, temos cânticos que exaltam aquilo que Deus fez na nossa vida, cânticos de testemunho. É maravilhosa essa riqueza que nós temos. Vamos cantar de novo desde o início. A lei do Senhor é perfeita. Posso pedir para vocês abrir a Bíblia assim? Posso pedir? Todos abram. O testemunho do Senhor é fiel. Salmo 19. Sabedoria ao simples. 10, versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel
além disso por eles te admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. O 10 são mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado. Agora pula para o 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Coloque a sua Bíblia assim, ó, no peito. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. 5 vezes, ó Senhor. Ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Agora orem, irmãos queridos, que essa palavra meditada agora que vamos meditar possa ser uma bênção na vida de cada um e que nossos ouvidos estejam ungidos também, para nós evitarmos distrações e nos concentrarmos no ensino da palavra de Deus. Algum irmão ore assim, por favor. Glória a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amados, os profetas do Senhor no Antigo Testamento, assim, continuam sendo uma fonte de edificação para a minha vida em particular. Nesses últimos meses, tenho me concentrado mais na leitura e meditação dos profetas, tanto os maiores, né, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, quanto os menores, que tem aí uma lista de profetas menores. Isso não tem a ver com a estatura deles, né? Mas tem a ver só com o número maior dos livros que eles escreveram, né? Isaías e Ezequiel, que é o que eu estou lendo ultimamente, escreveram livros com quase 50 capítulos. O de Isaías é o maior de todos. Eu tenho sido muito edificado, tanto por esses grandes profetas, como os menores. E eu queria hoje usar como base da minha meditação com vocês o profeta Amós. Vai ser projetado. Vou pedir que possa ser, tá, Guilherme, agora na versão NAA, pode ser? A Nova Almeida atualizada que muitos irmãos estão usando, que é uma tradição mais moderna, mais para os dias de hoje. Foi revisada.
Capítulo 7, então, de Amós, versículos 8 e 9. Eles usavam figuras muito interessantes que nos ajudam a compreender melhor aquilo que Deus queria nos ensinar. Vou começar um pouquinho antes ali no 7. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Pense nessa figura aqui, ó. Vou falar sobre isso. Um muro levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. Quer dizer, o Senhor mesmo tinha um prumo na mão. O que você está vendo, Amós? Lição ilustrada, hein, irmãos? Deus estava mostrando esse prumo na mão. E Amós respondeu, um prumo. Continua então o Senhor dizendo, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Olha que palavra forte. Não posso mais ignorar o que fazem. A versão NVI diz, não vou poupá-lo mais. Ou seja, Deus aqui estava irado com o povo quando ele disse essas palavras. E temos uma amostra a mais nesse livro de Amós, indo agora para o capítulo 2, só para vocês entenderem por que Deus queria usar esse prumo e porque Deus estava irado. Vocês vão ver agora que não era para menos. Não era para menos. Capítulo 2, versículos 6 a 8. Diante dele, os povos tremem. Capítulo 2, versículos 6 a 8. Todos os rostos... Opa, estou lendo, Joel, dei uma enganadinha aqui. Capítulo 2 de Amós, versículos 6 a 8. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Ou seja, Deus estava a fim de castigar o povo. Por quê? Explica aqui, ó. Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, um bando de juízes iníquos e injustos. Continuando, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres. Como vocês veem, não estava fácil para os pobres viver naquele tempo. E pervertem o caminho dos necessitados. Agora nas relações íntimas, uma coisa vergonhosa. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem. E assim profanam o meu santo nome. 8. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupa recebida como penhor, e no templo de seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. E por aí vai. Se tu quer saber mais um pouco do que eles faziam, pula para o capítulo 5, onde Deus está falando mais um pouco sobre isso. Vocês que transformam o juízo em veneno, não é? Homens que deviam explicar direitinho as coisas direito, pela verdadeira justiça de Deus, transformavam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Busquem aquele que fez os 7 estrelas e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite. Aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome.
Ou seja, deixem de buscar aquelas coisas. Busquem o Deus que fez as constelações. Aí tem o nome de 2 constelações. 7 estrelas e o Órion das estrelas. Né? Aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite. Aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Em outras palavras, Deus está exigindo respeito e reverência, que é o que faltava àquele povo de Israel, justamente nesta época dos profetas. Haveria ainda outros crimes abomináveis, que não convém citar aqui, mas só um deles, que era o abominável sacrifício de crianças, onde tinham feito o deus Moloque, que tinha uma enorme boca aberta, e os pais eram levados e enganados totalmente por Satanás, ao ponto de jogar seus nenezinhos dentro da boca escancarada daquele ídolo, um enorme ídolo que tinha chamas por dentro, e assim as crianças morriam deste jeito. Ao ponto que chegaram os próprios pais oferecendo seus filhos ao próprio Satanás, que é isto que Satanás quer. Veio para matar, roubar e destruir. Como os irmãos veem só nesse trailerzinho aí, né? Muita depravação, muita idolatria, muito abandono da verdadeira fé que Deus espera de nós e uma corrupção cada vez mais desenfreada. Agora eu pergunto para vocês, algumas semelhanças com os dias de hoje? Sim ou não? Muitas. Eu creio, amados, que o cálice da ira de Deus está para se derramar sobre a terra cada vez mais. Este Covid que assola toda a humanidade, que nos obriga a usar máscaras, é uma das provas disso, de um castigo, de uma manifestação da ira de Deus, procurando levar os homens ao arrependimento e ao reconhecimento de que eles precisam se reconciliar com Ele. Eu quero falar um pouco sobre esse prumo que fala aqui em Amós e também fala em Zacarias, num outro texto muito interessante que nós vamos ver. Eu vou pedir para o Guilherme colocar a figura desse prumo. Olhem aqui, amados. Este é o prumo, né? Agora eu ia precisar da ajuda de um arquiteto aqui. Temos alguns na congregação, né? Hoje o Ottokar não está aqui. Se estivesse, eu ia pedir para ele explicar por que se usa um prumo, né? Mas não duvido que alguns dos pais de família aqui devem ter um prumo em casa, né? Quando eu preguei essa mensagem em Caxias, tem lá um irmão lá que lida com pedras e coisas assim, e eu pedi para ele trazer um prumo de verdade e ele deu uma explicação. Mas aqui eu preferi mostrar esta figura, e também para quem não conhece, né, o que é um prumo. É um instrumento de arquitetura, de engenharia, que muitos de nós podemos até ter em casa. É uma peça de metal, como estão vendo ali, de chumbo, não é? Suspensa por um fio, né? E tem ali embaixo um cilindro, né, de madeira em formato cilíndrico, que então os pedreiros utilizam esse prumo para que as paredes, quando a gente quer começar uma construção, fiquem desde já bem aprumadas. A gente usa essa palavra, né? Aprumado. Até às vezes a gente diz para o irmão, te apruma, irmão. Você está precisando te aprumar. Te apruma, irmão. Ó, está bem sugestiva essa palavra. Que Deus também está querendo dizer para nós. Te apruma. Igreja do Senhor, te apruma. Não é? Então esse instrumento é de muita utilidade para todos que precisam, por exemplo, fazer um simples muro no seu quintal, para que depois ele não vai sair de um modo torto.
Aliás, eu sempre me lembro quando eu falo isso sobre a Torre de Pisa, né? Lá na Itália. Ela está sempre assim, né? Cai, não cai. Até hoje não caiu. Diz que andaram fazendo umas restaurações lá, né? Por isso estão mantendo, que já é uma grande atração turística, né? Aquela Torre de Pisa, não é? Mas certamente houve um defeito, né? De fundação, né? Fundação, nas bases, houve defeitos de fundamentação, usando uma palavra agora da nossa linguagem assim mais bíblica, né? Um problema de fundação, fundamentação. Mas por que Deus, de uma maneira tão inteligente e sábia, não é, irmãos? Ele mesmo estava segurando o prumo na mão, porque ele queria endireitar as vidas das pessoas. Muita gente está assim, como esses tijolos aí, um para um lado, outro para o outro, estão com seus espíritos totalmente tortos, com a alma assim perturbadíssima por problemas íntimos, por problemas interiores, e porque não querem se converter muitas vezes, ou porque já se converteram, não estão deixando Deus realizar uma vida que vá aprumar a vida desta pessoa que está tão perturbada. Pode ser que eu estou falando com algumas pessoas aqui, tanto pelo vídeo, né, que está sendo gravado, como para irmãos que estão presentes aqui nesta manhã. Bom, irmãos, é óbvio, vocês devem ter entendido também que se Deus usa essa figura do prumo, Ele está querendo nos dizer que Ele mesmo, olha a aplicação que eu entendo que é assim, está querendo nos dar esta ideia sempre presente de um Deus justo, de um Deus reto, de um Deus de equilíbrio, de um Deus de santidade e de amor também. São muitos os atributos de Deus, mas um dos que mais são destacados na Bíblia desses atributos ou qualidades divinas é a justiça divina. A justiça de Deus. Não podemos pregar só que Deus é amor, misericórdia e bondade. Tá certo, é bonito falar isso. Temos que pregar João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas temos que falar paralelamente da justiça de Deus, que Deus na sua santidade e na sua justiça também manifesta a sua ira contra o pecado, que é uma coisa que muitos pregadores não gostam de falar. Conta-se que um dos famosos pregadores do passado, Jonathan Edwards, que começou sua vida evangelizando os índios norte-americanos, era um homem muito usado por Deus, com muita unção, e um das suas pregações, que você pode achar aí pela internet, intitulava-se Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu acho que nós estamos precisando hoje em dia, para a igreja, ouvir mais pregações sobre a ira de Deus, claro, nunca esquecendo a sua misericórdia, não é? Tem um versículo no Salmo que diz que a justiça e a paz se beijaram. Deus é justo, mas quer nos dar a sua paz e o seu amor também. Então, elas se unem maravilhosamente quando Cristo, por amor de nós, Deus mesmo permitiu que o seu Filho, o justo que nunca pecou, se tornasse pecado por nós. Tomando os nossos pecados, ele que não tinha nenhum pecado, assumiu a ira divina sobre si para que nós não fôssemos atingidos. Quando era criança, morava aqui no bairro Petrópolis, eu sou porto-alegrense de nascimento, estavam instalando naquela época para-raios na cidade. Uma coisa que até hoje existe, né? Acho que sim, né? Existe, né? E na delegacia ali da Protásio Alves, que até hoje tem lá, perto da rua onde eu morava, a Rua Montenegro,
tinham instalado. E eu nunca esqueço que numa noite de muito temporal e chuvarada, nós levamos um baita susto, um barulhão assim de um trovão, seguido de outro som de trovão, mas mais assim forte do que já tinha se ouvido. Aí depois fiquei explicando que um dos raios tinha atingido aquele para-raio ali naquela delegacia, que tinha 2 andares ou mais, não é? E aí chupou o raio, não sei como, atraiu o raio para si mesmo, para que as casas ao redor não fossem atingidas. Me lembro até hoje o grito da minha mãe aquela noite: ajuda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor. Uma lembrança da minha infância e que eu fiquei daí pensando, né, no grande valor de um para-raio. Num sentido, Jesus foi este para-raio. Estão entendendo? Ele recebeu todos os raios da ira divina sobre si para que tu e eu não fôssemos atingidos. Amém? Ele foi o nosso substituto, porque quem merecia aquele sofrimento era tu e era eu, pobre, pecador, miserável, pobre, cego e nu, como diz lá no Apocalipse. Mas Jesus, por sua misericórdia, junto com o Pai, na sua justiça, que amava as pessoas, né? Que já tinha até quase aniquilado a humanidade inteira no tempo do dilúvio, que sobrou só 8 pessoas, não é? Deus, então, na sua misericórdia, no tempo que Jesus estava aqui na terra, mostrou definitivamente que ele estava trazendo um Salvador para a humanidade que ia carregar sobre si toda a nossa iniquidade. Aí tu entende aquele versículo de Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava como? Sobre ele. E por suas pisaduras fomos sarados. Amém? Porque ele sofreu, tu não precisa sofrer eternamente no inferno. Até as dores do inferno que nós iríamos receber, tudo ele recebeu sobre si naquele momento que ele se tornou nosso substituto, lá no Calvário. Que nunca se permita, irmão querido, que esta cena do Calvário, a cena da cruz, do Cristo crucificado, fique apagada diante de ti. E diga como Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, porque agora em diante Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo agora está ressuscitado e vive conosco. Podemos dizer que nessa justiça de Deus e no caráter de Deus não há nenhuma sombra. Tiago 1,17, querem ver? Que texto forte, que texto lindo. Deus é luz, diz aqui, em Tiago 1,17. Até Daniel Souza tem uma música. Deus é luz. Aqui fala no Pai das luzes, versículo 16. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o caráter de Deus é imutável. Ele é reto, ele é santo, ele é justo, ele é bom, ele é misericordioso, ele é digno. Ele, enfim, é tudo de bom que tu pode imaginar, está no caráter de Deus. Não há nenhuma mancha no caráter de Deus. Deus abomina o pecado. Foi por causa do pecado, né, que estragou o propósito de Deus, que Deus teve que depois mandar o Salvador. Então, irmãos queridos, Deus é luz e nele não há treva alguma. Acho bonito aqui em Tiago que ele é chamado Pai das luzes, que é uma expressão que a gente não está muito acostumado, né? Deus habita nas luzes divinas ao seu redor e nele não há treva alguma. Então é muito importante, amados, que nós nos apeguemos cada vez mais e deixemos que este prumo de Deus, o próprio caráter de Deus, podemos dizer, a presença dele vá ajustando
a nossa vida cada vez mais. Hebreus capítulo 2, um pouquinho antes aqui de Tiago, está dizendo um dos versículos que tem sido muito citado em nossos cadernos de fundamentação. Os irmãos que já passaram por retiros de fundamentação e têm estudado os nossos cadernos, né, que agora estão em volumes únicos, não é? Estão muito acostumados com este versículo 1 aqui de Hebreus 2. Pode colocar, Guilherme. Por essa razão, leiam comigo, amados. Está bem bom de ler, né? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não é? Pouquinho antes ele está falando da negligência, as pessoas que são desobedientes, ou um pouquinho depois, não é? Fala na desobediência, no castigo de Deus, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então, Deus está nos advertindo aqui, porque por esta razão, pode deixar o texto, por esta razão, irmãos, nós fiquemos cada vez mais apegados a essas verdades ouvidas, aquelas verdades que você ouviu pela primeira vez, quando ainda não era convertido, quando alguém lhe explicou o Evangelho, não é? E você foi assim tocado em seu coração, teu coração foi aquecido pela palavra, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Que o coração deles ardia enquanto Jesus pelo caminho lhes falava. Então nunca esqueço o dia da tua conversão e as verdades que aquele amado irmão explicou para ti, que te levou a Cristo, ou depois seja quem for, e te agarre cada vez mais nessas verdades, para que dela você jamais se afaste e se desvie. Eu gosto muito do verbo aqui, apegar-se. Por esta razão importa que nos apeguemos, assim, irmão, com unha e dente, né? Nos agarremos. Dá a ideia de um homem que está quase se afogando, não é? Como Pedro ali no mar, estava quase se afogando, Jesus o segurou e ele se lançou nos braços de Cristo, não é? E a sua vida foi salva. Dá a ideia também de quando alguém está afogando lá, os salva-vidas, quando vem alguém afogando no mar, né? Ele chega a lançar a sua boia, não chegou lá no lugar ainda onde está o homem, para que ele se agarre na boia. Aquela boia para ele é a boia da salvação. E aí ele é salvo, ele é tirado das águas e não se afoga. Eu tive uma experiência, não faz muito tempo, numa das praias aí, Santa Catarina, que a gente visitou com a família, e aquele dia foi quase o dia da minha morte, porque eu resolvi sair com meu filho numa daquelas praias lindas lá no sul de Santa Catarina, parece que era a Guarda do Embaú, uma coisa assim, ou Pinheira, e fomos passar por lá, e aí eu junto com meu filho, né, o pai e o filho sempre foram muito exploradores, de gostar assim de entrar no mato, de percorrer trilhas, de ir pelas rochas, de subir montanha, né? Claro que eu não faço mais isso, não faço mais as trepolias, né? Mas naquela ocasião Deus me deu um puxão de orelha. E eu é que sugeri para o meu filho: filho, vamos dar uma chegada naquela praia deserta lá adiante da onde nós estávamos. A Heloísa ficou ali na outra praia com os netinhos também, não é? E com outra filha também. E eu e o Jetro fomos até lá e passamos primeiro por um canal meio perigoso ali, onde a água corria para o mar. E aí fomos andando pelas pedras e rochas. E aí o meu filho ficou assim mais perto do mar e era impressionante ver as ondas que batiam sobre aquelas rochas enormes assim, dessa altura assim, né? E aí eu disse para o meu filho, que aliás foi mais sensato que eu: filho, eu vou até aquela pedra ali porque eu estou achando muito legal, as ondas batem, mas quase não conseguem depois passar por esse lado de trás, né?
Eu estava como aqui atrás da rocha, como se esse púlpito fosse a rocha grande, e eu estava aqui atrás numas pedras menores, olhando as ondas bater, só que passavam umas ondinhas mais fraquinhas, que às vezes chegava até ali a mim. Meu filho estava uns 5 metros adiante. Gente, o que eu não esperava é que uma daquelas ondas fosse tão forte, que ela deu a volta por ali e foi levando o Telmo para junto com ela. Eu me agarrei com unhas e dentes naquela rocha. Meu filho me olhou apavorado. Ai, será que eu vou perder meu pai aqui nessa hora? Mas me agarrei naquela rocha com tanta vontade, me apeguei, me grudei e ufa, glória a Deus, escapei. Não era a minha hora ainda, irmãos. Não era a minha hora ainda. Nunca esqueci dessa experiência, o que também foi uma grande advertência para mim. Que triste, né? Se tivesse acontecido aquilo naquele momento. Faz uns 15 anos atrás, eu lembro que eu nunca me agarrei tão forte numa rocha como aquela vez, né? Aquela foi literalmente a rocha da minha salvação. Aí me lembrei de um velho hino que eu cantava já na tradição, né? Rocha eterna, me salvar, venho em ti me refugiar, água e sangue o lado teu, na infamante cruz verteu. Rocha eterna, me salvar, venho em ti me refugiar. Alguns conheciam, né? É antigo esse hino. Jesus também falou, amados, para nós construir a casa sobre a rocha. Naquela linda historinha que ele contou, né? Do homem insensato e do homem prudente. O insensato que construiu a casa sobre a areia quase movediça, não é? Areia da praia, imagino. E o outro que construiu a casa sobre a rocha. E pode crer, irmãos, que de fato, se nós estivermos com os pés firmados nessa rocha eterna, pode vir até tsunami, que você não vai morrer afogado. Amém? Pode vir terremoto. Pode vir temporais terríveis, como Jesus disse, né? Que virão ventos e temporais, baterão contra aquela casa e ela não cairá porque está estabelecida sobre a rocha. Então, amados, nessa realidade que nós estamos passando, nós vamos estar sendo sustentados por Deus, como diz lá no Salmo 91, se eu não me engano. Poderão cair 1000 do teu lado direito e 10.000 do teu lado esquerdo, tu não serás atingida. Amém? E atingido. Quando a gente está seguro nele e quando a gente passou também por um genuíno novo nascimento, que inclui o arrependimento, a fé e os 2 batismos, nas águas e no Espírito Santo, creio que essa vida, se estiver sempre em comunhão com Cristo, irá permanecer até o fim, fiel, porque Jesus também disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Queres ser uma ovelhinha assim? Amém? Eu também. Então vamos permanecer para jamais perder a salvação e ficar cada vez mais sustentado nas mãos de Jesus nessa caminhada santa para a qual Ele está nos convidando. Agora eu descobri um outro texto de Prumo que parece muito pouco essa palavra, que eu acho que é só em Amós e Zacarias. Vão comigo agora, estudando a palavra mais um pouco, no Zacarias. Zacarias é mais fácil de achar porque é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, Malaquias, que é o último. Vamos lá para o capítulo 4, que também fala de Prumo, versículo 7 em diante. Coisa muito boa estudar a palavra
nos alimentar. Esse momento nunca deve ser enfadonho, que aqueles que amam a palavra de Deus vão sendo enriquecidos. Começando no 6, Zacarias, capítulo 6. Muito famoso esse versículo, muito citado. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o povo de Deus vai dizer junto agora. Retorna, Guilherme. Vamos dizer junto ali a partir das aspas. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra tem uma aplicação, no caso aqui, de Zorobabel, tem também sobre as nossas vidas. Não é pela força humana que a gente consegue as coisas. Sem mim não podeis fazer nada, disse Jesus. Sem a graça de Deus operando nas nossas vidas, nós não teremos sucesso verdadeiro, espiritual e prosperidade com Cristo. Mas é muito sugestivo. Só que aqui, Deus está falando com Zorobabel num assunto bem material. Este Zorobabel foi o homem que Deus levantou para erguer o segundo templo. Só para se situar historicamente. O primeiro templo tinha sido feito no tempo do rei Davi, logo depois, quando seu filho Salomão fez aquela joia de arquitetura e engenharia bem no centro que hoje está, só que ele está demolido, né? Só tem o muro do templo lá, o muro das lamentações, a única coisa que restou, e nem é do primeiro templo aquele muro, é do segundo, esse aí. Que aí foi tudo destruído pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia, que veio lá e destruiu Israel e levou o famoso cativeiro babilônico, levou milhares de judeus para a sua terra para servi-lo. Depois veio Neemias e Esdras e começaram a erguer os muros, não é? E mais adiante Deus levantou esse Zorobabel aí para levantar o segundo templo. Esse segundo templo, segundo a história que a gente tem lido e visto, ele voltou a ser destruído pelo imperador Tito no ano 70 pelos romanos. Tinha sido aperfeiçoado pelo rei Herodes para ficar bonito, porque o segundo templo nunca foi tão bonito como o primeiro, como aquele que Salomão tinha feito, uma verdadeira joia arquitetônica. Mas esse Zorobabel aí foi o homem que Deus escolheu, não é? Para construir o segundo templo. Olha o que diz ali no 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo. Isso aqui já era ali pelo ano 500. O de Salomão foi lá pelos anos 700. E as mãos dele vão terminar a construção. O mesmo homem que começou a erguer o segundo templo, agora ia terminá-lo, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. E aí esse interessante versículo que vai falar no prumo. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Ou seja, nós não devemos desprezar o dia dos humildes começos. Os humildes começos aqui nesse caso é quando Zorobabel estava botando as primeiras pedras para erguer aquele novo templo, né? Devia haver alguns restos ainda do templo de Salomão. Ele teve que fazer uma obra extraordinária, esse Zorobabel, e esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel, não é? Dá a entender então que o povo todo iria se alegrar quando
o Zorobabel ia pegar aquele prumo e ajustar, botando a pedra angular e as demais pedras, para que depois aquele muro, né, que começou assim, fosse erguido como os demais muros, até novamente erguer todo o templo. Então aqui novamente é falado do prumo, e usa essa expressão que eu gosto muito, o dia dos humildes começos. O dia dos humildes começos. Todo começo de uma construção começa de uma maneira simples. Jesus, quando começou a sua igreja, ele mesmo se tornou a pedra angular da sua igreja. E é maravilhoso quando a gente entende isso que Deus quer fazer através dos humildes começos. Aqui nesse mesmo capítulo 4, no versículo 7, né, que nós estamos vendo, diz que os olhos do Senhor estão ali, e está dirigindo e orientando o seu povo para que este templo fosse bem erguido. E mais adiante no capítulo 10 de Zacarias, de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Ou seja, uma profecia aqui com respeito à própria igreja, em Zacarias também, onde Deus iria erguer esta pedra angular, que é chamada de angular, e também num outro versículo é chamada também de pedra de remate. Tem a pedra inicial, a angular de uma construção, depois tem a pedra do arremate, não é? A pedra final que vai ser ainda colocada. Tudo é Cristo, Alfa e o Ômega. E quando a obra de Cristo tiver sido completa nessa terra, quando a última pedrinha viva se converter, aí o que vai acontecer? Ele vai arrebatar a sua igreja. A obra ficou completa. Aleluia. Pedra angular, Jesus, pedra de arremate. Quando ele terminar a sua construção, todos nós subiremos com ele para habitar na Nova Jerusalém. Aquela sim, a cidade de ruas de ouro e cristal, a cidade maravilhosa. Irmãos, voltando a falar dos humildes começos, o próprio cristianismo começou apenas com 12 homens, 12 simples pescadores, a maioria, nem todos. Mas Jesus investiu naqueles homens, com muita sabedoria. E eles logo depois que Jesus subiu ao céu, começaram a proclamar. O Império Romano foi atingido, o imperador Constantino, que desistiu de perseguir a igreja, não é? Acabou instituindo o cristianismo como religião oficial do Império Romano, não é? Alguns acham que isso foi uma bênção, mas também causou um grande estrago para a igreja quando ela foi institucionalizada. Imagina, mandou batizar todo o exército romano, todo o exército romano, só batizar, sem conferir se tinha havido uma verdadeira conversão e um verdadeiro crescimento. Mas, de qualquer maneira, o cristianismo, que começou com apenas 12 pessoas, hoje já somos mais de 2 bilhões na Terra. O humilde começo deu muito fruto, né? Glória a Deus. A nossa própria congregação aqui, eu amo história, os irmãos sabem, né? Nossa congregação, eu sou agora um dos mais velhos dos pastores aqui, que estão com vocês, né? Posso me lembrar de muitos detalhes. Moisés e Erasmo nos contavam que tudo começou quando eles começaram a orar ali no colégio americano, um grupo de pastores e irmãos, né, que estavam muito inquietos com a situação da igreja, e uma irmã muito espiritual, né, fez perguntas assim que deixaram ele
coçando a cabeça, perguntando se nós temos o mesmo poder que tinha na igreja primitiva. Moisés e Erasmo tiveram que concordar que não, e todos que estavam orando, e o que nós vamos fazer? Vamos começar a orar, pedir a Deus o avivamento para nós. Ali ainda dentro da igreja metodista. Aí eles começaram, aí o Erasmo, lá na igreja Wesley, ali na rua São Vicente, começou a convocar pessoas que queriam orar por um avivamento. E aí começou a vir gente, Era um lugar quase a metade desse aqui, né? Lá cabia umas 400 pessoas, aqui umas 800. Mas foi lindo de ver, e eu participei daqueles primórdios, irmãos. Não participei daquela reunião dos 8, mas depois comecei a participar, né? E me alegrar com o que Deus começou a fazer, tocando principalmente em pessoas das chamadas denominações mais antigas que já tinha na cidade. Assembleia de Deus, luterana, presbiteriana, episcopal, metodista, que era o caso ali. Nós reunimos nesse templo metodista. E aí aquela obra foi crescendo, e hoje nós somos frutos daquilo, somos quase 2.000 pessoas. Humilde começo. Amém? A Assembleia de Deus também no Brasil teve um começo muito lindo, que eu gosto de contar, não é? Que é a maior denominação evangélica no Brasil, cresceu muito, muito mesmo, né? São quase 30 milhões de membros, cresceu muito mesmo. E ela teve um começo assim fantástico, inspirado por 2 rapazinhos suecos que estavam nos Estados Unidos, participando de um avivamento que estava acontecendo lá, o famoso avivamento de Azusa Street, da Rua Azusa, em Los Angeles, onde Deus usava muito um pastorzinho lá, muito humilde, e que muito buscava ao Senhor. E esses jovens passaram a ser influenciados por aquele movimento, onde a tônica era o batismo no Espírito Santo. Uma doutrina que tinha sido esquecida pelo cristianismo tradicional. E aqueles homens de Deus, aqueles 2 rapazes fervorosos, tem muita coisa boa que nos veio da Suécia, né? Né, irmão Antônio? Você veio de lá, né? Da Assembleia. Né? Temos o nosso pastor Jon Gottfriedson aqui, né? Temos o Moacir também, e eu sei que eu estou vendo aqui alguns irmãos que vieram da gloriosa, como os irmãos dizem, né? Gloriosa Bleia, a gloriosa Assembleia, porque Deus usou esse movimento aqui no Brasil a partir do ano 1910, nos Estados Unidos começou em 1906, e foram esses 2 rapazinhos que oravam e clamavam que o avivamento se espalhasse por vários lugares, que começaram a orar e buscar a Deus, e aí um deles começou, através do dom de línguas, a dizer uma palavra que não saía mais da boca dele. A palavra era parar, 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 parar. Esse cara é um encucado, o que é isso? Será que Deus está nos querendo falar alguma coisa? Ele não para de dizer essa palavra, parar, parar, parar. Aí eles tiveram a ideia, vamos pegar um mapa. Vamos procurar onde é que fica esse Pará. Eu acho que é uma cidade. Vamos olhar o mapa do mundo. Aí abrir lá o mapa do Brasil, estado do Pará. Acho que Deus está nos chamando para o Brasil. Não demorou muito, eles aportaram aqui em Belém do Pará. E lá começaram a proclamar. E através daquele local tão distante daqui, né, Deus começou a espalhar essa chama, esse fogo pentecostal, né? Pentecostal porque lembra o batismo com o Espírito Santo no dia do Pentecoste, que eles foram assim tremendamente usados por Deus aqui neste país, que hoje então tem tantos milhões de membros dessas chamadas igrejas pentecostais que têm sido muito fervorosas na proclamação do Evangelho. Mais um humilde começo. É isso que eu estava falando. Falando mais um pouco sobre o prumo, nós podemos dizer que esse prumo também pode ser o prumo da retidão, da justiça, da verdade e da santidade. Eu queria ainda chamar a atenção
como esse prumo pode e deve funcionar em nossas vidas. Olhem que importante texto de Jeremias, mais um profeta que nos abençoa muito. 4:12. Preparem-se para ouvir um texto muito dramático. Uma palavra de Jeremias que mexeu com ele e vai mexer com todo aquele que crê. Jeremias, capítulo 4. Bota ali no 19, Guilherme, versículo 19. Eu quero chamar a atenção que vocês leiam aí essa expressão cheia, carregada de emoção. Quando ele diz assim, né? Aqui em capítulo 4, versículo 19. Ó meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado porque eu vi o som da trombeta e os gritos de guerra. Quer dizer, o inimigo estava atacando. Então o próprio Jeremias ficou tão aflito, tão angustiado, tão desesperado, não é? Vendo que a situação estava ficando preta e o coração dele começou a tremer e ele começou a chorar, não é? E aí aconteceu depois o que tinha que acontecer. Mas eu gosto de pensar nesta palavra, pensando no meu coração aqui, ó, e pensando no nosso coração. Ponha de novo a figura do prumo, Guilherme, faz favor. O coração de algumas pessoas por dentro pode estar assim, ó, todo balançando. Um cai, não cai. E a gente tem visto até na vida da igreja, no mundo nem se fala, né? Que as paredes do coração das pessoas sem Cristo há muito tempo já desabaram. As suas vidas são transtornadas pelo pecado, dos quais eles nunca se arrependem, dos quais eles nunca pedem perdão a Deus e continuam com as vidas destroçadas e na marginalidade, na droga, em tudo que é coisa ruim que esse mundo oferece, e a vida dessa pessoa começa a ficar totalmente destroçada. Mas, lamentavelmente, a gente vê até na própria vida da igreja alguns irmãos que estão com o coração assim também, meio que balançando. E porque não estão obedecendo, e porque não deixam Deus aprumar suas vidas, porque não deixam Deus ajustar, não é? Para que eles entrem na vereda da justiça, como diz no Salmo 23, que Ele nos conduz pelas veredas da justiça, eles vão se atrapalhando cada vez mais. O capítulo 7 de Romanos, um capítulo um tanto difícil para alguns irmãos, fala que Paulo passou por uma experiência de muita dor interior. De muita dor interior. Ele dizia que em vez de praticar o mal, o bem que ele gostava, ele praticava o mal que ele detestava. E isso que ele não era um incrédulo. Ele só tinha passado por um período na sua vida, que imagino que foi logo após a sua conversão, quando Deus realçou mais a sua situação de pecador, ao ponto de ele ter exclamado que eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Então ele devia se encher de remorso por causa disso, e aí chegou a exclamar: ó miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Já vi irmãos orarem dessa maneira. E até pedir para morrer, porque está muito difícil essa vida. Estou falando agora de irmãos. Irmãos que se deixam levar por temores, por ansiedade, que caem em depressão,
que ficam muito tempo debaixo de uma depressão muito terrível e que não fazem nada para mudar de situação, que ficam naquilo e não saem daquilo e não buscam socorro, não buscam ajuda. Eu só quero lembrar que Paulo buscou ajuda, porque logo depois desse brado aí, né, parecido com o de Jeremias, ó meu coração, ali no capítulo 7, desse livro de Romanos, só isso aqui já poderia ser uma outra pregação. Depois que ele exclama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz no versículo 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se tu fica até o versículo 24, tu cai no desespero. Pode cair até no suicídio. Tu tem que saltar do capítulo 7 logo para o 8. Agora não existe nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Então, encerrando essa palavra, eu queria só dar mais 3 dicas para os irmãos que estão sofrendo, quem sabe, algum problema ligado com depressão, com ansiedade, com angústia. Angustiado? Invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Deprimido? Busca as fontes que estão em Cristo. Busca a alegria do Senhor. Pede para Ele te renovar. Ele vai te tirar do poço da depressão. Ele vai fazer maravilhas na tua vida se tu cooperar com Ele. Então, minha primeira dica é essa: apega-te com firmeza às verdades já ouvidas, que tu já sabe muito bem desde a tua conversão. De alguma maneira você se desviou desse início, dessa caminhada que estava no teu discipulado com Cristo e se deixou levar por outras coisas. Segunda dica, segunda conselho: arrependa-se de todos os teus desvios e tome uma decisão definitiva de não mais olhar para trás. E decida olhar firmemente para Cristo. Está falando um aqui na frente que por pouco não se desviou no seu passado, de tão preocupado que eu andava com a minha vida espiritual. Mas Cristo aprumou a minha vida quando eu tomei esses passos aqui. E terceiro passo: passe a viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai manter e segurar esse prumo na tua vida, irmão. Li um livro muito bom que eu queria recomendar, de Bruce Thompson e Barbara Thompson, sobre esse assunto. As paredes do meu coração. Bem título sugestivo, né? Fala da cura da alma e de como os crentes enfermos espiritualmente podem encontrar uma completa restauração das suas vidas em Cristo Jesus. Minha oração é que Deus continue abençoando essa amada igreja, para que todos nós aqui possamos perseverar. Nós não somos dos que retrocedem, irmãos. Nós somos dos que perseveram. E aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra. Há possibilidade de perder a salvação. Mas para aqueles que se decidiram firmemente, eu sei que isso não vai acontecer. Eu gostaria de cantar mais um hino, Oséias, aquele que fala da rocha eterna, e que os irmãos ficassem de pé agora, e nós encerrássemos esse culto falando que Jesus é a rocha eterna. E quero também dar uma oportunidade, se alguém quer reconciliar sua vida com Cristo, ou alguém que veio aqui pela primeira vez, estou vendo alguns visitantes, e que querem se entregar a Cristo. Não se faz muito seguido isso aqui, mas tem momentos que eu sinto de fazer. Tanto você que já é cristão, que já está seguindo a Cristo, e está com grandes lutas interiores,
está precisando ajustar seu coração no prumo de Deus, ou você que ainda não deu o passo de se decidir por Cristo, venha, Ele está te chamando. Se você quiser que nós oremos por ti, enquanto cantamos, pode chegar aqui à frente. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Ele é a rocha, vem para a rocha se tu não veio ainda. Se você já veio, vem que nós queremos orar por ti. Aquilo que você estiver sentindo, pode chegar aqui à frente. Como sacrifício vivo, alguém vem orar por essa irmã. Por nós veio. Glória a Deus. Tem vidas que estão chegando agora. Aleluia. Mas a morte mais o duas inferno pessoas. Orem com amor não por essa puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, mais alguém quer vir aqui à frente? toda honra e louvor, alguém que quer se reconciliar com Deus, sejam pode chegar. dados a Jesus. Primeira vez que esse moço vem, está se rendendo agora. Aleluia. Aleluia. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, aleluia, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, aleluia, toda glória e louvor, aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, toda glória e louvor, aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória a ti, Jesus.
Hoje houve salvação nesse lugar, irmãos. Hoje houve salvação. Aqui na minha frente estou vendo, ali do lado uma senhora, logo vai se batizar. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste entre nós esta manhã. Que Deus conduza a todos e dê um feliz domingo na comunhão com Cristo. Amém.